Qual a melhor posição para meditar? Antes de eu entrar na resposta propriamente dita, vale a pena dizer que o que eu vou explicar aqui neste vídeo é um resumo de uma das aulas do meu curso completo de meditação. Tem um módulo, na verdade, inteiro dedicado só às questões corporais, e dentro desse módulo eu explico as posições que são utilizadas para a meditação. As respostas que vão aparecer aqui neste vídeo, na verdade, são um resumo desta aula de meu curso. Se tiver interesse no meu curso, dá uma olhadinha no link que está na descrição ou deixa um comentário me perguntando a respeito disso. Não existe uma posição específica que seja melhor para a meditação. Na verdade, toda pessoa tem liberdade total para escolher a posição que for mais apropriada. Mas é claro que existem alguns critérios que são importantes de se observar. E esses critérios, inclusive, à medida que eu for apresentando esses critérios, vai ficar claro por que é que, quando você pesquisa a meditação, você sempre encontra imagens de pessoas que estão sentadas, geralmente no chão, com as pernas cruzadas. Existe um motivo para que essa posição seja mais interessante para quem quer meditar. Naturalmente não é a única, naturalmente existem outras posições, outras possibilidades, mas essa é a mais comum, é a mais consagrada, porque ela leva a resultados melhores. Quando nós pensamos em posições para meditar, a gente tem que levar em conta o seguinte: a meditação é algo que se faz parado, imóvel. E aqui eu me refiro à total imobilidade mesmo. Você não vai se mexer. Então o primeiro critério aqui é assumir uma posição que seja suficientemente confortável para você poder manter por vários minutos. Ou seja, você vai permanecer absolutamente imóvel pelo tempo que você decidir dedicar à meditação. Então, se você vai meditar durante 10 minutos, durante 10 minutos você vai ficar com o corpo parado. Então, você vai escolher uma posição que seja confortável para que o corpo fique parado nesses 10 minutos. É claro que é necessário que exista um equilíbrio bastante delicado entre o conforto nessa condição de total imobilidade e a estabilidade, a própria imobilidade. Por que eu digo isso? Porque para muitas pessoas parar totalmente os movimentos corporais é algo bastante difícil. E aí a gente entra num campo bastante complicado para muitas pessoas, porque, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, manter o corpo totalmente imóvel exige preparo físico, exige algum nível de consciência corporal. E não é toda pessoa que é dotada disso. Então, uma primeira recomendação que eu posso passar para você que está acompanhando esta gravação é: faça atividades físicas, desenvolva a sua condição corporal. Porque ao desenvolver a condição corporal, você desenvolve também a condição de manter o corpo parado para praticar a meditação. Eu me refiro aqui, inclusive, às usuais dificuldades que as pessoas relatam com a meditação, como, por exemplo, dor nos joelhos, dor nas pernas, dormência nas pernas, dor na lombar ou nas costas como um todo. Enfim, são situações que ocorrem decorrentes aí de limitações corporais. É claro que é possível recorrer a algumas adaptações quando se trata de meditar. Então, por exemplo, quem não tem a capacidade de se sentar no chão com as pernas dobradas, permanecer imóvel por 5 ou 10 minutos, pode recorrer a acessórios, como, por exemplo, almofadas, banquinhos, um tapete enrolado sobre o qual a pessoa se senta. Enfim,
São recursos de que vocês dispõem para acomodar melhor o corpo quando vocês vão se sentar para meditar. Tem um vídeo meu, inclusive, em que eu falo sobre os acessórios, né? Tem aqui no canal, e no meu curso também eu explico esses acessórios. Uma outra opção, em vez de você se sentar no chão, como é a forma tradicional de se sentar para meditar, é se sentar numa cadeira, ou numa poltrona, ou num sofá. Enfim, se sentar em algum tipo de móvel que lhe dê mais sustentação e que não exija você dobrar as pernas e se sentar no chão. Então, uma vez que você se coloque numa cadeira, num banquinho, num sofá, numa poltrona, você consegue acomodar melhor o corpo e encontrar uma condição que é ao mesmo tempo confortável e estável. Qual é o problema dessas opções? O problema é que às vezes a estabilidade, a imobilidade, ela aumenta junto com o conforto. Ou seja, você se coloca numa condição de total imobilidade com uma certa facilidade, e essa facilidade ela se traduz num conforto muito maior do que aquele conforto que você encontra quando se senta no chão, por exemplo. E aí o que acontece? Se o conforto aumenta muito, aumenta também uma disposição mental para não meditar. Aumenta a disposição mental de relaxar. E o relaxamento físico e mental, em geral, se traduz em torpor. E o torpor, em pouco tempo, se transforma em sonolência, que em pouco tempo vai colocar você realmente para dormir. É basicamente por isso que não se recomenda se sentar para meditar com apoio para as costas. Eu sei que para muitas pessoas isso pode ser um pouco desafiador, né? Não ter apoio para as costas. Muitas vezes a falta de apoio para as costas é o que produz desconforto e às vezes dor nas costas, em especial na lombar. Muitas pessoas não têm o costume de se sentar sem ter algum tipo de apoio para as costas. Então isso, em geral, é muito difícil para muitas pessoas. Pode ser um recurso aceitável para quem está começando? Sem dúvida. Não apenas aceitável, mas útil. Mas à medida que você vá se desenvolvendo na sua prática, eu recomendo que você vá se expondo também a práticas em que esse apoio, essa sustentação para as costas não exista. Já deixa isso anotado, caso você esteja começando na meditação, para que você se lembre de se desprender desse tipo de acessório. Quer usar apoio para as costas? Use, mas use temporariamente, use por pouco tempo. Uma outra opção que também não é muito incomum é meditar deitado. E aqui realmente eu não recomendo que você faça isso. Embora muitas pessoas usem essa posição para meditar, vale notar que, na verdade, não acontece meditação quando você se deita. Ou seja, se você se deita para meditar, isso é uma forma de você não meditar. Muitas pessoas vão achar estranho isso que eu estou dizendo, mas vale observar também que a posição deitada é muito utilizada em meditações guiadas. E meditação guiada não é meditação. Meditação guiada é um relaxamento guiado. Quase todos os canais de meditação que vocês encontram no YouTube, quase todos os vídeos de meditação que vocês encontram no YouTube, na verdade são canais de meditação guiada, que na verdade são canais de relaxamento guiado. Muitas vezes relaxamento mental e na maioria das vezes relaxamento corporal apenas. Ou seja, se você quer relaxar o corpo, ok, vá em frente, deite-se, faça um exercício, uma prática guiada que vai ser muito benéfica para quem tem dificuldades para relaxar. Mas esta é uma forma de não meditar.
Porque o que acontece aqui é muito parecido com o que acontece quando você medita sentado numa cadeira ou numa poltrona ou num sofá. Você vai aumentar drasticamente a estabilidade corporal, você realmente vai conseguir ficar parado, mas isso vai trazer um conforto muito maior. E à medida que você aumenta o conforto, você aumenta também a disposição para o torpor e para a sonolência e, consequentemente, aumenta as chances de você não meditar. Em vez disso, aumenta as chances de você dormir. Agora imagina que em vez de você estar sentado num sofá, numa poltrona, você está deitado numa superfície muito confortável. Mesmo que você se deite numa superfície um pouco mais rígida, né, você estende um tapetinho de yoga, um tapetinho relativamente fino no chão, você vai ter ali uma superfície bastante rígida, bastante firme. Mas mesmo assim, deitado, você relaxa profundamente o corpo. E ao relaxar completamente o corpo, você não vai ter nenhum motivo para meditar. A sua mente vai entender toda essa situação como, bom, agora é o momento de dormir. E em pouco tempo você vai estar dormindo. Como eu disse, isso pode ser muito útil, muito proveitoso para quem tem dificuldades para relaxar, para quem tem dificuldades para dormir. Recomendo fortemente as práticas de relaxamento guiado, relaxamento corporal e relaxamento mental, mas isso nada tem a ver com meditação. Então eu não recomendo que você tente praticar meditação deitado, porque na melhor das hipóteses você vai conseguir dormir. Qualquer outra condição corporal que não inclua a imobilidade pode ser excluída do hall de opções para posicionamento do corpo na meditação. Então, por exemplo, muitas pessoas falam de você pode meditar andando, você pode meditar fazendo algum trabalho manual, você pode meditar lavando louça, você pode meditar correndo, você pode meditar pedalando, você pode meditar surfando. Isso não existe. Isso realmente não existe. Desenvolver práticas de focalização mental enquanto você realiza essas atividades, eu até compreendo. E acho possível e acho interessante. Mas nada disso se configura como meditação. A meditação implica parar o corpo, permanecer em silêncio, sentado, de preferência numa posição que não inclua o apoio para as costas e permanecer ali quieto. E por que é que a ausência de movimentos corporais é tão importante? Porque ao realizar movimentos corporais, uma parte da sua mente vai estar dedicando esforços à manutenção desses movimentos. Então, meditar lavando louça não existe por quê? Porque a sua mente vai estar ali concentrada na atividade de lavar louças. Pegar esponja, passar num prato, num copo, enxaguar essas coisas, retirar o sabão, colocar esses objetos num escorredor, etc, etc e etc. Mesma coisa para meditação surfando, meditação caminhando, meditação, enfim, tudo que exija algum tipo de atividade física ou mental é oposta à prática da meditação. Então lembra que meditar implica você abdicar dos esforços para realizar essas atividades. Tanto os esforços corporais como os esforços mentais que dão impulso aos esforços corporais. Então não existe meditação com o corpo em movimento. Se você se mexe para fazer alguma coisa, por mais repetitiva que seja a ação, por mais que você às vezes sinta que você entrou ali num estado de hiperfoco, como algumas pessoas falam, isso ainda não é meditação. A meditação exige
imobilidade. E é basicamente por isso que quando vocês pesquisam posições para meditar, vocês vão se deparar sempre com as posições mais tradicionais, que são a postura de lótus, as pernas cruzadas de forma simples, as pernas cruzadas em Siddhasana, que é uma postura que vem lá do yoga, né, lá dos indianos. Enfim, são posturas consagradas por algum motivo. Eu sei que para os ocidentais é muito difícil isso, como eu falei no começo desta gravação, basicamente porque nós não temos o costume de sentar sem dar apoio para as costas, e muito menos sentar no chão com as pernas dobradas. Quando isso acontece por razões muito especiais, né? Geralmente quando a gente é criança, a gente se senta no chão, mas à medida que vai se tornando adulto, a gente perde essa flexibilidade do quadril, das pernas, e com frequência a dormência nos atinge. Então, por isso que eu falei lá no começo que é necessário você se dedicar a algum tipo de prática física, prática corporal, que fortaleça e flexibilize o seu corpo. E aqui eu coloco especial atenção no quadril e nas pernas, que são as partes do corpo que são mais exigidas quando a gente vai se sentar no chão para meditar. Resumindo então, meditação de preferência sentado, sem apoio nas costas e sentado no chão. Para isso, flexibilize o corpo, as pernas e o quadril em especial, fortaleça a musculatura das costas, porque a lombar às vezes incomoda. Se for absolutamente impossível se sentar no chão de pernas cruzadas, você vai se sentar com apoio nas costas, de preferência numa cadeira que não seja muito confortável, porque o apoio para as costas produz sonolência. E à medida que você vai aumentando o conforto, maior vai ser a sonolência, como no caso das pessoas que tentam meditar deitadas, e é claro que nunca vão conseguir. E é isso. Eu espero que tenha esclarecido a dúvida. Se houver ainda qualquer dúvida em relação a esse tópico, deixe um comentário para mim, dê uma olhada no meu curso, porque, como eu disse, tem um módulo inteiro só sobre as questões corporais na meditação, e veja os vídeos relacionados. Ok? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.